No nosso sofá hoje nós estamos recebendo o presidente do Diretório Estadual do PSDB em São Paulo, Marco Vignoli. Recentemente, o Vignoli declarou que a maioria dos integrantes do partido defende apoiar Ricardo Nunes na eleição municipal de 2024. A gente vai bater um papo com ele justamente sobre isso. Presidente Marco Vignoli, tudo bem? Como é que você está? Tudo ótimo, prazer estar aqui, Paulo. Você não pinta a unha não, né? Não, ainda não. Mas nem a do pé? Ainda não, mas não sabia desse negócio de fungo aí. Novidade. E aí, Vignoli, como é que estão as coisas? Como é que você está vendo aí esse momento político? Vamos começar aí pela inelegibilidade do Bolsonaro, vai rolar mesmo? E como é que fica o segmento de oposição ao Lula? Bom, eu entendo, é difícil falar qualquer coisa que você não seja taxado como bolsonarista ou petista hoje no país, mas eu acho que a questão fundamental é, com o advento da reeleição, todos os governantes indo para a reeleição poderiam ter esse tipo de ação, uma vez que uma fala no Palácio pode ser considerado um abuso de poder político. Então eu considero injusto, eu acho que ele faz suas críticas ao sistema eleitoral, mas eu não vejo proveito eleitoral próprio para ele com isso. Mas ao que parece, deve se formar aí uma maioria, pelo que a gente está vendo, nessa questão da inegibilidade do ex-presidente Bolsonaro. Agora, em relação à eleição de São Paulo, o PSDB está fechado com o Ricardo Nunes. Seria possível falar? É uma discussão grande nesse momento, né? Os membros aí do diretório municipal já se manifestaram, o presidente municipal Fernando Alfredo, a bancada dos vereadores, eu entendo que tem essa vontade, mas eu pessoalmente defendo a gente fazer essa discussão de candidatura própria, defendo isso há 10 anos e não seria diferente agora. Eu acho que é um momento importante para a gente apresentar uma opção para a sociedade. O partido tem uma série de quadros relevantes para isso e isso vai ser uma discussão dentro de uma federação que a gente faz hoje com cidadania, com o diretório municipal, também com a nacional do partido, a gente poder construir isso em conjunto. Mas minha posição pessoal é para a gente buscar uma alternativa e apresentar para o eleitor. A ausência de candidatura própria seria mais um sintoma do apequenamento do PSDB diante do papel que o partido já ocupou na política brasileira, né? Na maior cidade do país, o PSDB, que nasceu em São Paulo, não ter um candidato próprio, seria assumir que encolheu mesmo, né? Existe uma complexidade no tema, uma vez que o Ricardo foi vice do Bruno Covas, então você não tem aí uma falta de coerência nesse sentido, mas eu concordo com você, eu sempre defendi a candidatura própria, eu acho que o PSDB lançou em todas as suas eleições aqui, desde a sua fundação, eu acho relevante a gente ter candidato aqui em São Paulo e defendo isso também nas outras cidades como regra geral. Agora, isso vai ser motivo de ampla discussão, nós temos uma militância muito ativa aqui na capital, vários deles integram aí o projeto do prefeito Ricardo Nunes, outros entendem que tem que ter candidatura. Eu acho que o fundamental é o PSDB fazer como sempre fez, um espaço aberto de discussão, de democracia partidária, se for o caso ter prévias para essa discussão, ser algo feito pela base. Eu concordo no sentido de que o PSDB deve sempre buscar o protagonismo. Agora, o Vignoli, a Antônia, na eleição municipal de São Paulo, tem o seguinte cenário: ela odeia todos que estão disputando. Absolutamente todos. Então, por exemplo, se você pegar o Ricardo Nunes, veio aqui e a Antônia arranjou confusão. Se você pegar a Tabata Amaral, aquela odeia Tabata Amaral, não é, Felipe? Odeio, não. Ela odeia. Se você pegar, por exemplo, quem que é o outro? Boulos. Puto, Boulos não precisa nem falar. Então, assim, eu não sei. Antônia? Ela quer, na verdade, você eu tem não que sei o que colocar a ela Antônia vai fazer lá na Cracolândia. Ela vai te trazer um número exato. Eu acho que o PSDB aqui devia lançar a Antônia. Mas quem são os quadros do PSDB aqui para a prefeitura? Olha, nós temos aqui uma bancada de vereadores competente, acho que os vereadores poderiam ter nomes aí dentre eles, né? Também quadros históricos do partido, não vou citar um a um, mas o Trípoli seria um quadro. Só receber, Vignoli, quem nos acompanha pelo rádio, são 11 horas e 26 minutos para vocês que chegaram agora aqui, sintonizaram na Jovem Pan. A gente está batendo papo com o presidente do PSDB aqui de São Paulo, Marco Vignoli, justamente sobre esse apoio ou não do partido à eleição do Ricardo Nunes, a reeleição de Ricardo Nunes à Prefeitura de São Paulo. É isso, então tem os vereadores, tem quadros históricos do partido, tem jovens também, eu mesmo não descarto me colocar dentro desse processo. Eu acho que tem que ser um processo democrático, entendendo, né, que tem posições diversas. Eu acho que o partido
eu defendo a candidatura própria. Então, não vai ser por falta de opção. Agradeço. O Felipe votaria em todo mundo. Ele é o oposto do Antônio. Mentira, não leva. Reserva esse voto para mim. Não leva em consideração o que eles Presidente, falam. mas tem uma pergunta para o senhor. Reserva pra mim. As forças políticas aqui de São Paulo, elas têm um inimigo em comum, que é Guilherme Boulos, que quer ser prefeito de São Paulo, e está tendo uma tentativa de união dessas forças políticas. Dentro dessa tentativa de união, cogita-se para vice do Ricardo Nunes o Van Garten, que é ligado ao Bolsonaro. Quem que é o Van Garten? Explica para as pessoas, que a galera às vezes não sabe. Ele o tempo todo ele fala em nome do Bolsonaro, é uma pessoa muito próxima ao Bolsonaro, esteve com ele no governo, porta-voz do do governo Bolsonaro e provavelmente pode ser o representante do Bolsonaro nessa coalizão. Você apoiaria o nome dele para vice? Eu não tenho nenhuma questão com o Van Garten. A minha questão é com o PSDB. Né? Eu acho que o PSDB é um protagonista importante. Entendo que... Mas você não teria problema com essa... Não, eu entendo que o PSDB deve ser o cabeça de chapa. Essa é a minha posição pessoal. Ou seja, não, né? Aqui com a... Não, eu não tenho uma questão pessoal com o Fábio Van Garten. Minha questão é que o PSDB deve buscar sempre a cabeça de chapa. E dentro desse processo, eu não declararia apoio a quase nenhum outro partido. Sim. Mas eu ouvi um bafafá político aí, recentemente, de que a Tabata podia entrar no PSDB. É verdade isso, Vignoli? Olha, Paulo, nós chegamos a ter diálogo com a Tabata. Tabata é tudo, né? Em torno do projeto político dela. Não atrapalha. Dá licença. Ela é um quadro relevante, mas enfim, eu acho improvável a vinda dela no PSDB. Acho que ela está bem no PSB. Mas eu acho que ela tá bem, vírgula. Não, tá bem para ela. Até abril de 2024, que é a data limite. Depois, ela e todos que estão filiados a partidos políticos dependem das lideranças, né? Se o Márcio França ou o Siqueira quiserem ela vai ter candidatura. Se por um acaso o Lula pegar o telefone, chamar os caras para uma conversa e falar vai ter que apoiar o Boulos, como é que faz? Porque os caras integram hoje o governo federal. Então, acho que ela vive esse dilema, né? Que é um dilema difícil mesmo, né? De tomar essa decisão, essa escolha, porque você fica na dependência. A legislação brasileira, ela cria essa dependência do candidato para o partido, né? Sem dúvida. Bom, eu digo no sentido de que não tem nenhuma discussão sólida da vinda dela para o PSDB, mas a gente considera ela um quadro de relevância. Presidente, posso fazer uma pergunta? Por favor, Antoninha. Por favor. Quantos anos a Tabata Amaral tem? Alguém que sabe? Deixa eu ver aqui. O que é? Você vai falar que ela não tem capacidade só pela idade? Perto de 30, eu acho. Não, eu preciso fazer uma pergunta que é muito séria, gente. Porque eu penso que, assim, São Paulo é, assim como Nova York é o coração do mundo, São Paulo é o coração do Brasil. É uma cidade gigante, né? Com problemas homéricos. 29 anos de idade. Então, mas assim, é baseado em quê? É porque assim, outro dia ela fez um vídeo descrevendo, senhora, eu quero lhe dizer tudo que eu já fiz. Mas assim, um papel, eu posso pegar aqui um papel e descrever também coisas que até que eu já fiz. Mas a Tabata trabalha mais que 90%. Não, eu acho o seguinte, não dá para se basear no sucesso de uma pessoa pela idade, jamais. No final, anotem isso, no final a Tabata Amaral e Boulos vão estar juntos. Você acha que ela vai ser vice? Eu acho que vão estar juntos, nem que seja no segundo turno. O que foi, Antônia? O que leva um partido a cogitar uma menina de 29 anos a dirigir uma cidade como São Paulo no âmbito municipal? Antônia, tem muito marmanjo de 60 que destruiu a cidade, meu. Esse tipo de crítica não faz sentido. Eu sei, meu, não é pela idade. Assim também como eu não... Assim, também eu tenho um amigo que já me ligou e falou assim, olha, por favor, não fale nada de Ricardo Nunes não, minha filha, por favor. Não, eu vou falar um negócio pra vocês. Não tenho nada contra o Ricardo Nunes. Eu acho que ele está aqui já se defendendo. Porque eu fiz uma pergunta, ele falou, você me... Era assim, você odeia ele. Ricardo, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de boilelé. Porque ele falou, é pessoal e não é pessoal, gente. É porque assim, o Rio de Janeiro já tá uma bosta. Meu medo é São Paulo ficar mais ainda pior do que já tá. E aí lascou. Sabe? Porque a gente depende de São Paulo para o Brasil andar. Essa é a realidade. Eu acho o seguinte, quanto mais jovens a gente estiver participando da disputa de cargos majoritários, eu melhor acho.
Eu quero ver mais gente, homens, mulheres, a molecada de 25, 30 anos, sabe? A galera que, vai pra cima. Eu acho que a política brasileira precisa de renovação. Quando a gente vê, por exemplo, a última disputa presidencial, a gente tinha vários quadros que estão aí desde sempre. O Lula é candidato à presidência desde 89. A gente precisa renovar os quadros. Eu acho que... Concordo, gente. E isso passa pela candidatura a prefeito, né? Porque como que a gente vai renovar para governador, para presidente, sem antes renovar nas prefeituras? Então eu acho que precisa ter renovação. O Ricardo Nunes está fazendo uma boa gestão, Vignoli, na tua visão? Quais são os pontos positivos aí, negativos do que está acontecendo em São Paulo? Eu acho que ele tem avanços relevantes e tem desafios numa cidade com a complexidade que tem a nossa. Notadamente a Cracolândia é um deles, um desafio enorme. Eu acho que o Ricardo tem dado uma boa atenção para a periferia de São Paulo, acho que tem feito intervenções importantes em bairros de periferia de São Paulo. Eu acho que ele conseguiu, eu acho que isso vem desde lá do Bruno, sanear as contas da prefeitura, um acordo importante com a União Histórico, isso é um fato relevante. Vai ter um novo plano diretor agora também. Um novo plano diretor, que eu acho que conseguiu ser pacificado aí no final para poder trazer avanços para São Paulo. Acho que ele tem, sim, avanços importantes, mas tem desafios com a cidade que é a capital aqui do estado de São Paulo, com todos os problemas que a gente sabe. É um sentimento de que, evidentemente, tem muita coisa ainda a ser feita. Você acha que ele conseguiu uma identidade? Porque eu acho que isso cabe uma discussão, né? Qual a identidade hoje do Ricardo Nunes em São Paulo? Qual é a marca da Ele vai gestão, chegar lá em 2024 e qual vai ser a bandeira dele? Eu tenho dúvidas em relação a isso. O que ele vai abraçar, né? Porque vocês lembram, o Haddad, eu me lembro quando ele foi candidato a prefeito de São Paulo, a reeleição, puta aposta errada, né? Mas foi a bandeira dele. Não é uma melhor. Ele abraçou a ciclovia e falou, é minha. Eu fiz a ciclovia e tal. O Ricardo Nunes, ele vai abraçar qual projeto? Que você acha? Que seja o mais relevante. Retirar 1000 cracudos da Cracolândia. Vai abraçar Antônio e falar, isso daqui é o que eu produzi. Eu entendo que tem aí um trabalho grande nessa área da habitação. Acho que é um tema que ele tem se dedicado bastante, e a gente ouve essa questão do transporte público, né? Não sei o que vai virar isso, mas o negócio da tarifa zero, né? É uma discussão nacional essa. Aí pode ser importante mesmo. Que acho que essa pode ser aí o mote do Ricardo. Mas eu lembro também que lá atrás o Bruno não tinha a essa altura também de maneira tão clara, e foi ficando mais solidificada ao fim da gestão, enfim, e também muitas pequenas obras se tornam uma grande obra. Né? Eu achei interessante a ideia da habitação, porque seria uma disputa clara com o Boulos, né? Porque o Boulos também coloca a bandeira da habitação de uma forma que todos nós aqui discordamos, mas ele coloca embaixo do braço a bandeira da habitação como a bandeira dele, né? Então, seria tentar disputar na mesma bandeira. Quanto mais o Ricardo Nunes polarizar com o Boulos, mais ele vai ganhar. Eu acho. Eu também acho. Porque ele vai ocupar esse espaço, de alguma forma. E eu acho que é importante ressaltar um fato. Está havendo uma coalizão, está se discutindo quem vai ser o candidato para enfrentar o Boulos. Mas daí tem a figura da Tabata Amaral, que é uma figura teoricamente mais moderada, uma esquerda mais centrista. Só que no fim das contas, e isso pode anotar, vou fazer a previsão aqui de novo, Boulos e Tabata vão estar juntos, porque são esquerda, e a esquerda na última hora sempre está unida. E a direita não pode ficar dividida também, porque senão a gente vai perder o jogo. Eles vão jogar, vão se unir, vão trabalhar como sempre trabalharam, e a direita vai ficar nessa divisão. Você acha que o Ricardo Nunes é a figura que vai conseguir pacificar a direita e o centro, e vai conseguir fazer uma coalizão para vencer? Deixa eu só fazer um rápido break para quem nos acompanha pelo rádio. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na Jovem Pan, são 11h35. E para você que segue aqui na Jovem Pan News, o Vignoli vai responder o Pavanato agora. Bom, eu acho que ainda é cedo para poder cravar o que vai acontecer na eleição aqui. São Paulo tem sempre eleições imprevisíveis. Se a gente olhar o histórico para trás, já deu extrema esquerda, já deu direita, já deu centro, já deu reeleição, já deu mudança, já deu mudança de prefeito que estava bem avaliado, já deu o contrário. Então, é uma eleição diferente, complexa, de muitas São Paulos, né? De muitas características. Eu acho que você tem uma eleição de 2 turnos, e o correto uma eleição de 2 turnos é os partidos poderem apresentar, em um cenário tão complexo como esse, como opção para a sociedade. É uma cidade que ela, se eu puder
trazer aqui a minha concepção, que não definiu quem vai ser o próximo prefeito de São Paulo. Eu acho que isso está aberto. E eu acho que as pessoas dão por certo algo que para mim é improvável, que é a ideia de que o PT vai apoiar o Boulos. Porque quando a gente olha o histórico, o PT sempre lança candidato próprio. Não, e já tem até racha, né? O pessoal da família Tato não gosta dessa ideia. Exato. Exato. Então Inclusive, o cenário pode mudar muito. Existem boatos sobre o que o Paulo falou, da Tabata se unir com o Boulos, ser vice do Boulos, e eles saírem juntos contra o PT mesmo e ter essa divisão aí na esquerda. O que, para mim, essa divisão, para quem não quer o Boulos como prefeito, é boa. Mas eu tenho uma dúvida, Vignoli. Na última pesquisa, se eu não me engano, a pesquisa do Instituto Paraná, vocês me corrijam se eu estiver errado. O Salles, que na época estava pleiteando a candidatura e foi colocado nessa pesquisa, ele tinha cerca de 20%, vocês lembram? 19%, acho que era algo em torno disso. Estava bem. Ou seja, é muito voto, né? É muito voto, é um candidato competitivo. Ele saiu do jogo. Para onde vai esse voto? Eu tenho dúvida que esse voto ele seja 100% transferido para o Ricardo Nunes, assim, do tipo Ctrl-C, Ctrl-V. Você concorda? Como é que você vê isso? Eu acho que a gente pode observar o que aconteceu na última eleição com o Russomano, né? Em que ele tentou representar esse campo, mas o eleitor não foi, né? Não ficou com ele. Eu acho que ainda completamente aberto para onde vai esse eleitor. Enxergo que as pessoas buscam alternativas, pode até se solidificar como o Ricardo, mas eu acho que é cedo, acho que tem chão até lá, e tem um advento interessante, né? Uma eleição de novidades. Esse quadro que está pintando aqui de gente mais jovem, né? Você tem um novo cenário aqui para a política, e dentro desse contexto eu acho que a direita procura ainda, esse eleitor ainda está procurando para onde vai. Presidente, recentemente a gente recebeu aqui no Morning Show o presidente nacional do PSDB, governador Eduardo Leite. E ele falou que o PSDB está passando por um processo praticamente de refundação. Então, eu tenho duas perguntas. Primeiro, hoje a gente vê como protagonistas desse processo o governador Eduardo Leite e a governadora Raquel Lira, de Pernambuco, que é vice-presidente nacional, mas o PSDB sempre foi muito forte em São Paulo. Então, a primeira pergunta é: qual é o papel do PSDB de São Paulo nesse processo de refundação nacional do PSDB? Bom, o PSDB sai das últimas eleições, elegendo 3 governadores muito destacados: o governador Eduardo Leite, a governadora Raquel Lira e o governador Eduardo Riedel, e dentro disso é evidente que esses estados se fortalecem como polos de poder do PSDB. E eu acho que o Eduardo pode representar uma reconstrução muito importante desse campo do centro brasileiro, do PSDB, apresentando ideias novas também, podendo modernizar muita coisa do partido, mas valorizar aquilo que construiu a nossa história. O PSDB tem quadros importantes, como o ex-governador Rodrigo Garcia aqui no estado de São Paulo, tem uma história relevante, e eu entendo que é partícipe muito relevante dentro desse processo. Nós perdemos a eleição para o governo do estado depois de tanto tempo governando, mas é um partido com história e com capilaridade aqui em São Paulo. Muito bem, deixa eu receber quem nos acompanha pelo rádio, turma. São 11h40 para você que sintonizou na programação da Jovem Pan. A gente está batendo um papo aqui com o presidente do PSDB de São Paulo, Marco Vignoli, sobre todo esse cenário. Passamos por São Paulo. Você quer ir para o Rio de Janeiro, Antônio? Falar um pouquinho de Rio de Janeiro? Eu tenho uma segunda pergunta. Mais outra pergunta? Tem outra. Tem, porque nesse processo de refundação, eu acho que as eleições das prefeituras vão ser muito importantes na relação com o eleitor, com o cidadão, no sentido de apresentar qual que deve ser a marca, qual que deve ser o ponto de identificação do partido na relação com os eleitores. E aí o senhor falou que defende que o PSDB tenha uma candidatura própria em São Paulo, mas qual deve ser a grande bandeira do PSDB? Quando o eleitor pensa em eleição municipal no Brasil todo, o que é que deveria ser a marca do PSDB para uma prefeitura? Eu entendo que o PSDB tem como marca a boa gestão. A gente produziu, ao longo de toda a nossa história, gestores eficientes, né? Então, essa eficiência na gestão pública, aqui em São Paulo, os que passaram, nós tivemos 3 prefeitos eleitos pelo PSDB ao longo desse último período, e o Mário Covas lá atrás, né? O Bruno colocou a primeira infância, reduzia as vagas, a falta de vagas em creches, colocou um conceito de uma cidade com várias pequenas intervenções formando uma grande obra, que era do Montoro lá atrás,
O Serra deu uma dinâmica muito forte de trabalho em toda a cidade. Me lembro o programa de recapeamento, a atenção contínua com zeladoria, esse modelo de prefeitura descentralizada com uma atuação muito forte. O João Dória trabalhou em várias frentes quando estava na prefeitura de São Paulo, fazendo também intervenções locais muito fortes, resgatando toda a parte financeira e saneando a cidade. Enfim, cada um tem uma característica, mas eu acho que a grande marca do PSDB é de ter aí um bom gestor à frente da prefeitura. O Alckmin foi um quadro importante do PSDB e sempre teve um discurso contra o atual governo, contra o Lula, contra a figura do Lula, contra a figura do PT, mas depois saiu do PSDB, foi o PSB, se uniu com o Lula, contrariando todo o discurso histórico dele. Eu queria saber, na sua opinião, o que você pensa a respeito dessa postura do Alckmin e se isso ajudou a arranhar a imagem do partido? Bom, respeito a posição dele, mas discordo. Entendo que ele representou um campo bem político, coerente, né? Na verdade. Ele representou um campo político onde a sua vida inteira ele trabalhou em um sentido e depois ele fez essa mudança de posicionamento. Então, respeito a posição dele, mas discordo e não faria igual. Marco Vignoli, deixa eu te agradecer pela participação aqui no Morning Show, na programação da Jovem Pan nesta quarta-feira. Como é que faz pra gente te encontrar nas redes sociais? @Marco Vignoli do Twitter. E agradeço aqui, das outras redes também, Marco Vignoli. Agradeço a participação no Morning Show. Os craques aqui. Seja sempre bem-vindo. E já arrumei o eleitor aqui. Tudo bem. Venha sempre. Obrigado. Esse aqui garante a eleição. Tá certo.